Fala pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A gente vai falar do ponto, vai fazer exercícios do ponto demonstração das variações patrimoniais, que é a demonstração que tem como objetivo apurar o resultado patrimonial, né? Verificar se a entidade teve um superávit patrimonial ou um déficit patrimonial. Eu acho que o principal desafio da demonstração das variações patrimoniais, que é uma demonstração relativamente simples de se elaborar, é exatamente a gente conseguir identificar quais são as variações patrimoniais aumentativas e quais são as variações patrimoniais diminutivas. E quando elas acontecem, né? Quando efetivamente, né? Qual é o momento efetivamente que elas vão impactar o resultado, beleza? Então a gente vai fazer as questões mais recentes, elaboradas aí pelas bancas, para a gente trabalhar todos os pontos importantes das demonstrações das variações patrimoniais, beleza? Então não vamos perder mais tempo não, vamos logo para a nossa primeira questão. Vou sair da tela para facilitar essa visualização. Vamos lá. Bom, então a gente já está com uma questão 2018 da Banca CESP, né? Uma questão 2018 da Banca CESP, que fala assim: julgue o item a seguir a respeito da composição e das variações do patrimônio público e da mensuração dos seus elementos patrimoniais. Então, basicamente, vamos lá. A situação patrimonial líquida não se confunde com o resultado patrimonial, uma vez que a primeira consiste na diferença entre ativos e passivos, enquanto que a segunda, que é o resultado patrimonial, decorre do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas do período. Pessoal, essa questão, né, elaborada aí pelo CESP em 2018, ela está correta. Muita gente tem essa dificuldade de fazer essa visualização, mas olha só, gente, a gente tem duas demonstrações, isso tem que ficar bem fixado na nossa mente. A gente tem a DVP, que a gente está estudando aqui. A DVP, ela tem como função apurar o resultado patrimonial. E como você apura o resultado patrimonial? Através da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Então, basicamente, é assim que a gente apura o resultado patrimonial. Maravilha? Então, deixar isso bem tranquilo. E o balanço patrimonial, o BP, que é a fotografia do patrimônio num determinado momento, ele vai apurar a situação patrimonial líquida. E o que é a situação patrimonial líquida? Como você apura isso? É a diferença entre os ativos, né, os bens e direitos, menos o passivo, ou seja, as obrigações, ok? Então, essa é a diferença básica que vai basicamente evidenciar a situação patrimonial líquida. Então, cuidado com essa diferença fundamental. Então, turma, olha só, para deixar isso bem mais claro, bem mais tranquilo. A DVP, ela vai apurar o resultado patrimonial do exercício todo ano. Todo ano as entidades têm que apurar, né, elaborar as demonstrações e apurar lá o resultado patrimonial. Isso é apurado na DVP. Diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. A gente pode falar que é a diferença entre a receita e a despesa, tá bom? Agora, o balanço patrimonial não é uma fotografia do patrimônio num determinado momento. E o balanço patrimonial, ele vai evidenciar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. No patrimônio líquido, no final do ano, aquele resultado que é apurado lá na DVP, ele é transferido para o balanço patrimonial, ele fica ali no patrimônio líquido, tá bom? Então, só cuidado com essa relação. Mas cuidado para não confundir situação líquida patrimonial, que é a diferença entre ativo e passivo, do resultado patrimonial, que é a diferença das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. Bom, vamos embora agora para a questão 2, né? Mais uma questão para a gente resolver, uma questão interessante, porque ela fala exatamente dessa principal dificuldade na DVP, que é a gente conseguir identificar quais são as variações patrimoniais, primeiro, quantitativa das qualitativas, e depois, quais são as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Então, basicamente, é isso que a gente tem que visualizar. Olha só, turma. Vamos lá para essa questão, né? Mais uma questão em 2018, da Banca CESP. Assinale a opção que apresenta um exemplo de evento contábil gerador de uma variação patrimonial
quantitativa aumentativa, que deve ser evidenciada nas demonstrações das variações patrimoniais das entidades do setor público. Gente, primeira coisa, tá, gente, eu quero destacar nessa questão, coloca aqui embaixo, que as variações patrimoniais, elas podem ser qualitativas e também podem ser quantitativas. As qualitativas, elas não alteram a situação líquida. Já as variações quantitativas alteram a situação líquida. Então, basicamente, essa é a diferença vital entre as variações patrimoniais. As qualitativas não alteram a situação líquida. Então, ela vai ser sempre uma redução de ativo, vai sempre ser compensado por uma outra operação e vice-versa. Então, ela não vai alterar no final a situação líquida. Já as variações quantitativas, não. Elas alteram a situação líquida. E as variações quantitativas, somente essas, elas podem ser aumentativas ou diminutivas. Então, elas podem ser variações patrimoniais aumentativas, quando aumentar a situação líquida. E elas podem ser variações patrimoniais diminutivas, quando reduzir a situação líquida. Então, basicamente, essa visualização que você tem que ter para conseguir, né, identificar essas operações. Então, turma, cuidado, tá, gente? Tem que conseguir separar o que é uma variação patrimonial qualitativa, é aquela que não altera a situação líquida, e a quantitativa altera a situação líquida. Só a quantitativa que pode ser uma variação patrimonial aumentativa, se aumentar a situação líquida, ou variação patrimonial diminutiva, se reduzir a situação líquida. Para fins de elaboração de DVP, para apurar o resultado patrimonial, só interessa as quantitativas. Então, é só para destacar que na DVP só vai aparecer as variações quantitativas. As qualitativas não interessam. Por que não interessa? Porque elas não alteram a situação líquida, beleza? Então, tem que gravar essa teoria para conseguir apurar o resultado do exercício e gabaritar as questões de demonstração das variações patrimoniais. Maravilha? Então, vamos lá para a gente fazer a questão e tentar entender as operações, né? Então, olha só, a entidade obteve, né, uma obtenção de empréstimos ou financiamentos de longo prazo. Se você analisar, quando o governo adquire um empréstimo, nesse caso, vai aumentar o caixa. Então, o caixa está lá no ativo, aumentou o ativo, mas também vai gerar uma dívida. Então, vai aumentar o passivo. Então, se aumentou o ativo e aumentou o passivo, não vai alterar a situação líquida. Então, vai ser uma variação qualitativa. Tá ok? Então, essa variação aqui é uma variação qualitativa. Ok? E ele quer saber o quê? Uma variação patrimonial quantitativa aumentativa. Beleza? Então, é isso que a questão está pedindo. Obtenção de desconto em operação de natureza financeira. Bom, aí é muito legal, né? Porque aí tem que entender. Vamos supor que você vai efetivamente, né, fazer aí uma aquisição de algum bem que custa R$500. Aí, né, você recebe um desconto de 100. Então, aquele bem que era de 500 vai passar a ser 400. Então, na verdade, a obtenção de desconto, ele reduz o passivo. Vamos supor que você tem aqui, né, nesse exemplo aqui, você tem um passivo a pagar de 500. Ele te deu um desconto de 100, a empresa que era a fornecedora daquele bem. Então, você reduziu o teu passivo. Se reduziu o teu passivo, se teve uma redução de passivo e não teve uma contrapartida, né, porque, na verdade, patrimonialmente falando, não teve uma contrapartida e reduziu o passivo, aí que tem que conseguir identificar que a redução do passivo aumenta a situação líquida, porque você está reduzindo as suas dívidas, você está reduzindo a sua parte negativa do teu patrimônio. Consequentemente, você vai ter um aumento da situação líquida. Então, tem que lembrar que obtenção de desconto, né? Quando você vai fazer um pagamento, você tem uma dívida de X, de 500, igual eu dei no exemplo, e você só vai pagar 400 porque você obteve um desconto de 100, esse desconto
ele vai aumentar, ele vai reduzir o teu passivo, consequentemente, se reduz o passivo, aumenta a situação líquida, e aí você vai ter uma variação patrimonial, nesse caso, aumentativa, porque toda operação que aumenta a situação líquida é uma variação patrimonial aumentativa. Então, nesse caso, a B é o gabarito da questão. Maravilha? Então, por isso que eu falo, tem que tentar, né, verificar as operações e tentar identificar, né, se é uma variação qualitativa ou quantitativa, e se for quantitativa, se ela é aumentativa ou diminutiva, ok? Bom, vamos lá para C. Gasto com ação de assistência social voltada à redução dos níveis de pobreza. Então, nesse caso aqui, o governo está pagando uma despesa, né? Se ele está pagando uma despesa, né, que é essa despesa com assistência social voltada pela redução dos níveis de pobreza, ele está pagar despesa reduz a situação líquida. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma variação patrimonial diminutiva, tá, gente? Então, nesse caso da C, é uma variação patrimonial diminutiva, porque ele está reduzindo a situação líquida. Lembrar que o gasto vai reduzir o ativo, né? Vai reduzir o caixa, vai reduzir, consequentemente, a situação líquida, você vai ter uma VPD. Incorporação de imóveis adquiridos de terceiros. Então, quando você adquire imóveis de terceiros, é claro que você vai pagar, você não recebeu em doação, você está pagando. Então, vai sair dinheiro do caixa, aumenta ativo, mas essa redução de ativo, mas vai entrar um bem. Então, aumenta ativo. Então, você tem saída de dinheiro do caixa, redução de ativo. Mas tem entrada de dinheiro bem no ativo. Né? Então, aumenta o ativo. Então, uma operação, uma saída de caixa foi compensada por uma entrada do bem. Então, aqui você vai ter uma variação qualitativa. Porque não vai aumentar nem reduzir a situação líquida patrimonial. Ok? Transferência de recursos às instituições privadas sem fins lucrativos. Nesse caso aqui, né, o governo está transferindo recurso para a entidade, só vai reduzir o caixa dele, né, que ele vai ter que transferir o dinheiro, consequentemente vai ser uma redução da situação líquida, ele vai ter uma variação patrimonial diminutiva, porque reduziu a situação líquida, vai ser uma variação patrimonial diminutiva, ok? Então, a 2, gabarito B de bola. Bom, vamos lá, né, para a questão 3, vou fazer a leitura. É uma questão 2018 da banca FCC. Bom, então vamos lá. Em 4/1 de 2018, o ordenador de despesa de uma entidade pública emitiu empenho no valor de R$ 5.000 para a contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, para efetuar a manutenção de elevadores do prédio. Em 11/1 de 2018, a manutenção dos elevadores foi realizada pelo prestador de serviço. Então, em 11/1, ocorreu, né, a prestação do serviço. Foi realizada lá a prestação do serviço. E nessa mesma data ocorreu a liquidação da despesa pelo valor total da despesa empenhada, sendo que o pagamento foi realizado somente em 30/1 de 2018 pelo valor total da despesa liquidada. Assim, o impacto no resultado da execução orçamentária, de acordo com a Lei 4.320, e no resultado patrimonial da entidade pública, ocorreram, respectivamente, em... Então, gente, é uma questão interessante, né? Porque ela vai cobrar exatamente se o candidato sabe quando acontece o impacto patrimonial e o impacto orçamentário. Então, tem que ficar bem claro isso, tá, gente? Então, ó, cuidado. E eu vou destacar aqui para vocês que, no caso do impacto, quando eu estou falando aqui impacto, é quanto vai ser impactado o resultado. Quando aquele valor vai ser levado para resultado, para ser apurado lá o resultado patrimonial ou o resultado orçamentário. O impacto orçamentário, tá, gente? Tem que obedecer à Lei 4.320. Então, vai acontecer no empenho. O artigo 35 da Lei 4.320 fala que o impacto orçamentário
vai acontecer no empenho. Já o impacto patrimonial tem que obedecer às regras, né, estabelecidas nas normas brasileiras de contabilidade. E aí o que interessa é a data do fato gerador, que geralmente é a prestação do serviço ou o fornecimento da mercadoria, a entrega da mercadoria. No caso de material de consumo, é o consumo do material, tá bom? Mas no caso de serviços, é a data da prestação de serviço, né? E no caso de mercadorias, é a data da entrega da mercadoria em regra, tá bom? Então, o impacto patrimonial é em momento que o serviço foi prestado, e o impacto orçamentário é no momento do empenho, segundo a Lei 4.320. Então, fica simples para a gente, né? Se vocês observarem essa questão, o gabarito é B, o impacto orçamentário ocorreu na data do empenho, e o impacto patrimonial ocorreu na data da data da prestação do serviço, ou seja, do fato gerador da despesa, nesse fato gerador que é o fato gerador contábil. Então, bem tranquilo essa questão. Gente, então cuidado, tá? Em relação a isso. Tem um momento chave para você reconhecer a despesa e reconhecer a receita. Nesse caso aqui é de reconhecimento da despesa. Quando eu falo reconhecer a despesa, é o fato que vai proporcionar aquela despesa impactar o resultado patrimonial. Porque pode ser, por exemplo, só para a gente entender, que uma despesa tenha sido empenhada em 2018 e tenha sido paga somente em 2019. Para fins orçamentários, o que vale é o empenho. Então, essa despesa tem que impactar o resultado de 2018, apesar dela ter sido paga em 2019. A mesma coisa vale para o impacto patrimonial. Vamos supor que uma despesa tenha sido empenhada em 2018, mas o fato gerador dela aconteceu em 2019. Se eu estou aqui apurando o impacto patrimonial, o resultado patrimonial e não o resultado orçamentário, o que vale é o fato gerador. Então, apesar dela ter sido empenhada em 2018, ela só vai impactar o exercício de 2019. Por quê? Porque o fato gerador aconteceu em 2019. Então, cuidado com essa diferença entre impacto orçamentário e impacto patrimonial. Maravilha? Gabarito dessa questão, B de bola. Bom, vamos para mais uma questão, 2018, da Banca CESP, que fala assim, né? Na demonstração das variações patrimoniais, o provisionamento de precatórios deverá ser registrado como variação. Gente, primeira coisa que a gente tem que saber nessa questão é o que é precatório. Precatório é uma decisão judicial, né, contra o governo. Então, é uma dívida. Quando o governo tem uma decisão contrária, que ele tem que pagar alguma coisa, decisão judicial, isso é chamado de precatório. Então, vamos supor que o governo perdeu na justiça, né, uma determinada causa, e aquilo vai resultar no desembolso de um determinado valor. Então, nesse caso específico, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reconhecer essa obrigação. Então, quando ele reconhece essa obrigação, o que vai acontecer, né? O passo a passo. Então, vai aumentar o passivo dele, que ele vai reconhecer essa obrigação. E aí, aumento de passivo, o que acontece? Reduz a situação líquida. Então, o aumento de passivo, que é o reconhecimento dessa obrigação do precatório, gente, anota aí, é uma decisão judicial contra o governo. Então, gera uma dívida para o governo. Quando ele reconhece, ele faz o provisionamento, ele reconhece essa dívida, aumenta o passivo. Se aumentar o passivo, o que acontece? Reduz a situação líquida patrimonial dele, consequentemente, vai ser uma variação patrimonial diminutiva, né? Então, o gabarito dessa questão é letra B de bola, lá, variação patrimonial diminutiva, que basicamente é quantitativa, tá, gente? Lembrar que a variação qualitativa, ela não altera a situação líquida. Então, nesse caso, só poderia ser uma variação quantitativa, ok? Então, a 4, gabarito B de bola. Então, vamos lá para mais uma questão 2018 da Banca CESP, que fala assim, né? Um ente público que presta serviço de saúde recebeu em doação do empresário local um equipamento hospitalar
para a melhoria da qualidade dos serviços. Gente, eu vou sair da tela aqui para a gente visualizar. Nesse caso, é importante falar aqui de uma teoria um pouquinho, para depois fazer a questão. Bom, então olha só. Deixar isso aqui visualizado para vocês aí no nosso material. As variações patrimoniais, elas se dividem em resultante da execução orçamentária e independente da execução orçamentária. Então, tem essa divisão das variações patrimoniais. Quando eu falo resultante da execução orçamentária, é que ela está prevista no orçamento, né? Na LOA. Então, por exemplo, quando o governo recebe um imposto, quando o governo paga a despesa de pessoal, tudo isso está previsto na lei orçamentária. Então, é uma variação patrimonial resultante da execução orçamentária. Resultante. Agora, se essa variação patrimonial ela não tem previsão na LOA, ela deve ser classificada como independente da execução orçamentária. E aí, as variações independentes são aquelas que decorrem de casos fortuitos ou de força maior, que não teria como ter sido previsto, né, no orçamento. Mas são fatos que acontecem e que, com certeza, vão alterar a execução do orçamento, né? Vão alterar o resultado patrimonial. E aí, essas variações patrimoniais, chamadas de independente da execução orçamentária, elas podem ser só as independentes, uma superveniência ou uma insubsistência. A superveniência é um aumento provocado no ativo ou no passivo. E a insubsistência é uma diminuição provocada no ativo ou no passivo, tá, gente? Então, a superveniência ela vai provocar um aumento no ativo ou no passivo, e a insubsistência ela vai provocar um aumento no ativo ou no passivo. Mas sempre lembrando, tá, gente? Tanto a superveniência quanto a insubsistência, elas são operações, variações patrimoniais independentes da execução orçamentária, tá bom? Então, nesse caso, gente, né, como o texto é bem didático, o órgão recebeu uma doação, né, de um equipamento hospitalar. Ou seja, não tem como isso ter sido previsto no orçamento. Então, não poderia ser uma variação patrimonial resultante da execução orçamentária. Consequentemente, só vai ser considerado uma variação independente da execução orçamentária. E doação aumenta, nesse caso aqui, o ativo, e aumenta a situação líquida. Então, se aumenta o ativo, só pode ser superveniência. Se aumenta a situação líquida, é uma superveniência ativa. Beleza? Então, ó, gabarito letra A. Aumentou o ativo, aumentou a situação líquida e é uma variação patrimonial independente da execução orçamentária. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma superveniência. Se fosse redução, seria o quê? Insubsistência, tá bom? Então, é assim que a gente tem que visualizar essa questão da superveniência e da insubsistência, tá bom? Então, cuidado com isso, hein? Bom, então, turma, só para frisar isso, né, é importante frisar que de vez em quando aparece esse termo, superveniência e subsistência. Então, lembrar que são variações patrimoniais que independem da execução orçamentária, como esse caso aí de uma doação recebida. Não tem como prever no orçamento. E aí lembrar que a superveniência é um aumento e a insubsistência é uma redução. Mas cuidado, porque o aumento, se for de ativo, vai aumentar a situação líquida. Então, vai ser uma superveniência ativa. Agora, a superveniência, o aumento de passivo, por exemplo, aí vai ser uma superveniência passiva, tá legal? A mesma coisa vale para a insubsistência, uma redução de ativo, reduz a situação líquida. Então, vai ser uma insubsistência
passiva. Agora, insubsistência de passivo, ou seja, diminui o passivo, vai aumentar a situação líquida, então vai ser uma insubsistência ativa. Então, só cuidado com essa análise, né, da superveniência e da insubsistência. Bom, vamos lá para a questão 6. Questão 6 é mais uma questão de 2018 da Banca CESP, que fala assim, né? O resultado patrimonial no setor público corresponde à diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e o valor total das variações patrimoniais diminutivas, apurada na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Errado, né? Não é na DMPL. Esse resultado patrimonial ele é apurado na DVP e não na DMPL. Lembrar que a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá, gente? A DMPL, ela é uma demonstração também que faz parte do rol das demonstrações das entidades do setor público, ok? Mas ela tem outra função, que é evidenciar as mutações do patrimônio líquido, ok? Então vamos lá para a 7 agora. Vamos fazer a visualização da questão 7. Então vamos fazer também a visualização aí da questão 7. Bom, fala assim, né? A demonstração, né, mais uma questão 2018 da Banca CESP, fala assim, a demonstração das variações patrimoniais realiza o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurando o lucro ou prejuízo do exercício dos modos que ocorre na demonstração do resultado do exercício do setor público. Gente, essa questão, tá? Ela tá errada. Então, essa questão, ela tá errada. Vou explicar por quê, né? Nas entidades do setor público, a principal função das entidades do setor público não é o lucro, em regra. Então, por exemplo, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que vale para que, na verdade, é a demonstração que apura o resultado do exercício das entidades privadas, ela realmente apura o lucro ou prejuízo do exercício, porque para as entidades privadas, em regra, elas são com fins lucrativos. Então, para ela, é importante apurar o lucro ou prejuízo do exercício. Agora, para as entidades do setor público, que, em regra, efetivamente falando, elas não visam lucro, elas não usam a DRE. A DRE, a demonstração do resultado do exercício, não é usado, né? Não está no rol das demonstrações das entidades do setor público. Que está no rol das entidades do setor público é a DVP. Essa vai apurar o resultado patrimonial, mas ela não apura lucro ou prejuízo. Ela apura déficit ou superávit. Então, quando a questão insere ali a questão do lucro ou prejuízo, é inviabilizar. Ela inviabiliza a questão. Por quê? Porque, na verdade, a questão ela tem que apurar, né, a DVP, ela apura superávit ou déficit. Então, o termo correto é superávit ou déficit e não lucro ou prejuízo. Por isso que essa questão 7 está errada, ok? Então, turma, eu só queria aqui destacar que a questão por exemplo, de uma entidade ter um superávit patrimonial, por exemplo, positivo, isso não quer dizer que ela teve um bom desempenho. Por quê? Porque muitas vezes ela teve um superávit patrimonial, mas não prestou os serviços, o que é mais importante para a entidade pública, né? Não prestou com eficiência, eficácia e efetividade os serviços para a população, não atendeu às demandas da população. Então, apesar dela ter um superávit patrimonial, ela não teve um bom desempenho, exatamente porque o que interessa para as entidades do setor público é ter um bom desempenho em matéria de prestação de serviços e não em matéria de ter superávit patrimonial. Diferentemente das entidades do setor privado. As entidades do setor privado visam o lucro. Então, quando a demonstração do resultado do exercício diz que a empresa teve um lucro, isso quer dizer que ela teve um bom desempenho. Então, cuidado com essa diferença. E cuidado também que a DRE, ela não faz parte do rol das entidades do setor público. O que deve ser elaborado pelas entidades do setor público é a DVP, tá bom?